Olá, meus irmãos, paz eterna para todos. Melhor noite para você aí, melhor dia, não sei que hora que você está vendo essa mensagem. É sempre um prazer falar com vocês nesse canal aí. Tem crescido a cada dia. E hoje nós estamos com um tema aqui, meus irmãos, o dom de línguas e a destruição de Jerusalém. Quantas vezes nós falamos em línguas, né? Aquelas línguas que muitos repetiam ela, e hoje, a maioria hoje do mundo pentecostal ainda continua falando essas línguas. Você que não é inscrito aí, meus irmãos, escreve aí, divulga essa mensagem. Nós não somos contra reuniões, nós não somos contra ninguém, nós apenas examinamos a palavra e tentamos tirar alguém do engano. Igual o mundo vive enganado hoje na questão da aplicação dessa palavra. Então, as línguas seria um sinal do quê? De quê? Hoje, se você, trazendo para o contexto hoje, quando você vê alguém falando em línguas na igreja, é para que aquilo? É um sinal de quê? Tem alguma referência para os nossos dias que nós estamos vivendo hoje? Que você vai lá no culto e eles começam falando em língua, é outro interpretando. Existe hoje uma razão para isso? Existe uma razão para falar em línguas hoje no Brasil, na igreja brasileira? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 21, está escrito assim: está escrito na lei na lei dos profetas, por homens de outras línguas e por lábios de estrangeiro, falarei a este povo, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Então, este povo é o povo brasileiro, é o povo dos Estados Unidos, é o povo da roça, ou estava citando uma profecia do Antigo Testamento? Este povo, a quem era este povo que o autor está referindo? Quem era que Paulo estava dizendo? Era o povo de Israel, era aquele povo que estava presente ali quando Jesus morre na cruz e vem o dom do Espírito Santo, mas já havia uma promessa nos profetas que Deus falaria àquele povo, àquela nação de Israel, em outras línguas, e mesmo assim eles não deram crédito e sofreriam o juízo de Deus. Versículo 22. De modo que as línguas são um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Então, alguém falando em línguas hoje na igreja, aquele sinal era para crente ou não crente? Paulo está dizendo que era para não crente. Então, quando falava em língua na igreja, lá de Corinto, era um sinal para os cristãos ou era um sinal para aqueles que não eram cristãos? Era um sinal para aqueles que não eram cristãos. Deus estava falando com eles em outras línguas, querendo que eles se arrependam e creia que os últimos dias ia acontecer naquele período. E a profecia? A profecia aqui, meus irmãos, não é hoje igual essa profetada que existe, não. Profecia era lido a palavra, era proferido através da palavra, era para os crentes, a profecia era para os crentes. Deuteronômio capítulo 28, versículo 49, é a base do nosso estudo hoje. Por que o povo fala em línguas hoje? Tem alguma coisa a ver biblicamente para os tempos presentes? Não, porque isso aqui era uma profecia para a nação de Israel. Deuteronômio 28, 49. O Senhor levantará contra ti de longe, da extremidade da terra, uma nação que voa como águia,
nação cuja língua não entenderá, nação de rosto feroz, que não respeitará ao velho, nem se compadecerá do moço, e comerá o fruto dos teus animais, e o fruto do teu solo, até que seja destruído, e não deixará grão nenhum, mosto, nem azeite, nem as cria das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te faça perecer. Então, Deuteronômio estava profetizado que o Senhor iria levantar uma nação que iria destruir a nação de Israel no futuro. E Deus usaria essa nação para destruir, porque eles não deram crédito. Deus falaria com o povo de Israel em outras línguas, mesmo assim eles não iam dar um crédito. Quando Jesus veio, aconteceu, muitos não creram. E Deus estava querendo, usando no Pentecoste uma nação, um povo de outra nação para falar com eles. E mesmo assim eles não deram crédito. Mas quando que aconteceu isso, Simar? Nós vamos ver à frente. Isaías capítulo 28, versículo 11, que diz assim: na verdade, por lábios estranhos e por outras línguas falará a este povo, povo de Israel. Quando é, Simar, que Deus usou outra nação estranha para falar com o povo de Israel? É o que nós vamos ver em Atos capítulo 2, versículo 3, e diz assim: e lhe apareceram umas línguas como que de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Que línguas era essa, Simar? Línguas de nações. Deus derrama sobre ele o Espírito Santo, e ali havia várias pessoas reunidas ali, e começa a falar em línguas, línguas de nações, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Habitava então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações, preste atenção, que há debaixo do céu. Então ali nesse momento havia várias nações reunidas ali. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, Deus deu a capacidade para que o Espírito Santo usasse eles, e eles falaram em outras línguas. Era a profecia de Deuteronômio 28. Ouvindo-se, pois, aqueles ruídos, ajuntou-se a multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Então ali estavam várias nações reunidas, povo representando uma nação, veio sobre ele o Espírito Santo, e eles começaram a falar em outras línguas. Mas quem estava ali, os judeus, aqueles ouvia na sua própria língua, entendia o que os outros falavam, anunciando as maravilhas de Deus e o juízo que iria vir. Versículo 7. Todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Então os judeus ali olhou aquilo ali e falou: mas que história é essa? Não são esses cabras de outras nações? E como é que ouvimos falar na nossa língua de nascença? Versículo 9. Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e Capadócia,
o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as parte da Líbia, próximo a Cirene, e forasteiro, romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Então o Espírito veio sobre eles e eles ouviram em outras línguas a grandeza de Deus. Que grandeza é essa? Que Cristo era o fim da lei, ele veio para resgatar o seu povo, iria voltar para trazer juízo àqueles que não dessem ouvido. O versículo 12: todos pasmavam, estava perplexo, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, dizia: estão cheios de mosto. Alguns não entendiam, outros julgavam, outros zombavam, mas a mensagem ali, Deus estava cumprindo uma profecia que foi dito pelos profetas lá de Deuteronômio. E quando chega em Corinto, Paulo diz assim, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8: o amor jamais acabará, mas havendo profecia, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Então, o amor nunca iria acabar, ou não acaba. Mas havendo profecia, iria cessar. O que iria cessar? O falar em línguas. Porque eles entenderiam a mensagem de Deus. E ali, havendo ciência, conhecimento dos fatos, acabaria aquela língua ali. Versículo 9: porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então ali havia um período das profecias, iria se cumprir. Quando viesse o que era perfeito, o que era perfeito, Simão? Porque eles viviam a transição do Velho Testamento para o Novo. O reino seria implantado. Então, quando viesse o que era perfeito, o reino eterno de Deus que estabilizasse ali, fosse estabelecido com juízo em Jerusalém, era o perfeito. Deus levaria todos para o reino eterno. Julgava aqueles que não creram e definitivamente Deus implantaria o seu reino para sempre depois do juízo. E definitivamente os judeus, depois de matarem a Cristo, ouviram o sinal do juízo por meio das línguas estrangeiras, falada pela igreja. Então a igreja falava essa língua. Deus levanta aquele povo falando em outras línguas, aí os judeus não entendiam, quem estava ali que era de outra nação, Deus usava a pessoa, eles ouviam a palavra, muitos não deram crédito à profecia. Assim Deus cumpriu o que estava escrito na lei, fazendo os judeus ouvirem línguas desconhecidas por este povo, que Paulo disse: línguas são sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Então a língua, quando era falada na igreja, não era para os cristãos, era para aqueles que não eram cristãos, era para os infiéis, aqueles que não creram em Cristo. Mas Deus falou também através daquelas pessoas para que eles ouvissem e anunciassem o juízo para eles. Em seguida, no ano 70 DC, as legiões romanas, as quais tinha como insígnia a águia, aquela romana, e principal idioma, o latim, conforme Deuteronômio anunciou, que em outras línguas falarei a este povo, e mesmo assim eles não vai dar crédito. Então quem tinha um símbolo, quando Deuteronômio foi escrito,
Quem ele estava referindo? A nação romana, aquela que tinha a águia como símbolo. E ela aparece depois lá de Cristo, invadindo Jerusalém, trazendo aquela profecia se cumprindo ali no ano 70. Sobre o comando do general Tito, capturou Jerusalém, 1.100.000 judeus foram mortos e outros 100.000 foram escravizados. Jesus disse que ele seria levado para todas as nações. É o que aconteceu no ano 70. A cidade ficou em ruínas e o templo judeu, que o rei Herodes reformou e embelezou, foi demolido no incêndio. Então, no ano 70, para quem não sabe, quando o general Tito invade Jerusalém, ele destrói a nação de Israel. Um soldado, ele lançou uma flecha e pegou fogo no templo. Enquanto isso, as pessoas já tinham morrido, a maioria morreram de fome, porque Deuteronômio diz que a mãe comeria o seu próprio filho, e isso aconteceu segundo Flávio José. E aquele templo foi incendiado e Jerusalém foi queimada. E Deus disse que desceu fogo do céu, mas do céu mesmo, ou fogo da terra ali mesmo. Foi um soldado que lançou. Assim sendo o juízo que as línguas anunciaram contra os judeus aconteceu, e não é preciso anunciar mais nada. Por fim, as línguas cessaram com a destruição da cidade e do templo. Então, meus irmãos, para que as pessoas vão falar em línguas hoje? Não tem nada a ver biblicamente, porque isso tudo era para se cumprir uma profecia. E com o fim da economia judaica, este foi o marco e o sinal visível do governo divino no mundo, da inauguração de uma nova ordem das coisas. Então, quando Jerusalém veio a cair, que Jesus disse que seria o fim, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quando esse evangelho for pregado em todo mundo, viria o fim do mundo, o fim daquele sistema, o fim do planeta, ou o fim de Jerusalém, o fim de Jerusalém. Enquanto as pessoas hoje pegam que vai ser o fim do mundo, do planeta. Para que Deus implantou o seu reino e disse que o seu reino cresceria e não teria fim para destruir de novo? Então o juízo, meus irmãos, foi ali no ano 70. O Apocalipse se cumpriu ali. As pessoas hoje estão esperando o Apocalipse. Vai esperar velho, mas não vai acontecer. Porque toda a Escritura ela teve um cumprimento. Hoje nós precisamos ver realmente aquilo que Deus deixou para que nós vivêssemos esse reino maravilhoso no Espírito. O fim de uma dispensação, a lei mosaica, e o início de outra lei, uma lei que agora não era pela escrita, era a lei pelo Espírito, a nova aliança em sua plenitude e perfeição. Então, quando Jesus veio, trazendo o seu reino, João Batista anunciou a morte dele. Depois que ele morre, ele viria novamente com o juízo na glória do Pai em Jerusalém, destruindo todos os seus inimigos, e implantaria o seu reino e tentava salvar pelo Evangelho as pessoas daquele juízo que viria sobre Israel. Não é o juízo que vai vir no mundo. Portanto, este é o motivo pelo qual todas as línguas faladas hoje nas comunidades pentecostais são potencialmente falsas. Influência do meio e aplicação errônea das emoções
humanas. Então todas as línguas que você vai hoje numa reunião, aonde está ali o povo reunido falando em línguas, infelizmente, eu já falei muitas vezes, já falei muitas línguas, mas infelizmente era emoção carnal. É aquilo que nós fomos ensinados, mas basicamente, biblicamente, não tem respaldo nenhum hoje bíblico para que alguém fale em língua. Porque era uma profecia que iria se cumprir ali em Israel. Amém? Melhor noite para você, paz eterna. Até a próxima oportunidade.